Bom dia, bom dia, bom dia, meninos. Bom dia. Bom dia, professor. Meninos, semana passada nós terminamos a microbiologia e hoje nós vamos começar a fisiologia. Vamos dar início aí ao estudo, né, do sistema fisiológico. Ok? E aí eu vou começar, pegando aí pela sequência do livro, com o sistema respiratório. Só lembra duas coisas aí comigo, para falarmos de fisiologia. Primeiro é a taxonomia da coisa. Lembra que os seres vivos são formados por células. Isso, e essa célula é estudado pela citologia. Essas células se juntam e formam tecidos, que se juntam e formam órgãos, que se juntam e formam os sistemas. Quem é que estuda os tecidos mesmo? Histologia. Quem é que estuda os órgãos? Anatomia? Anatomia. E quem vai estudar os sistemas? Fisiologia. Exatamente. E aí, como nós vamos começar com a respiração? Como nós vamos começar com a respiração? Lembra aqui comigo uma coisa. O processo de respiração é um processo aeróbico. Porque se ele é aeróbico, é porque usa oxigênio. Onde se pega a glicose com o oxigênio e transforma em gás carbônico, água e 38 ATPs. Não é isso? Nós falamos lá no processo de respiração. O oxigênio que entra na respiração forma o que mesmo? O oxigênio que eu respiro. Respirei. O que ele forma mesmo? Água. Água. Excelente. Então, o oxigênio que eu respirei vai sair do meu corpo como o quê? Respirei o oxigênio. CO2. Não, não é CO2, não. Ó, na respiração eu respiro, inspiro, expiro. O oxigênio entra e o gás carbônico sai. Beleza. Só que o oxigênio que entra sai como? O oxigênio que entra sai como? Vai, gente, Anthony. Alguém? Gente, olha a setinha aqui. Calma aí, o que você perguntou? Tava fazendo outra coisa. O que você perguntou? Olha a setinha, gente. O oxigênio que entra na inspiração sai como? Sai como água? É como água, suor, xixi, lágrima.
E na expiração, o gás carbônico que saiu veio da onde? Glicose. Da glicose. O gás carbônico que sai, lembra que é do arroz que você comeu, do chocolate, sei lá, o que você comeu de açúcar. Agora, o oxigênio que entra, sai como água. Cuidado com essa coisa errônea da quinta série de achar que o oxigênio vira gás carbônico. Não é, hein? Cuidado. Quando nós falamos em fisiologia, os animais, de forma geral, eles podem ter algumas trocas diferentes de gás. Eles podem fazer o processo de troca de mais de uma forma. Então, por exemplo, os gafanhotos, os artrópodes, ó, eles usam traqueias para fazer troca gasosa. Nós, pulmões, peixes, brânquias, os anelídeos, né, pela pele, a epiderme. Olha como ocorre a troca, que legal. Você tem a pele, né, o tecido epitelial da minhoca, aqui estão os vasos sanguíneos. A troca, ela ocorre por um processo de difusão mesmo. Ó. Não existe um órgão específico para isso. É um processo de difusão, até porque elas ficam meio líquido, né, para facilitar o processo. Olha os quinidários. É exclusivamente por difusão. Ó. Então, entra-se e aí o ser vai excretando. Olha nos plateumintos. Como parecido com a minhoca, né, como os anelídeos, é diretamente pela pele. É bem cutâneo a troca gasosa deles. Não existe um órgão específico também. Tá aí, ó, mais um pouco dos vermes, que também mostrando que é pela pele. Tá vendo? Toda troca é pela pele. Não existe órgãos específicos ainda nesses animais. Aí a minhoquinha, mostrando que é pela pele. Os que vivem na água facilita o processo. Aí mostrando os moluscos. E aí o molusco, ele já apresenta uma evolução boa pra gente, porque ele é o primeiro animal a apresentar pulmão. Ó. O primeiro animal a apresentar um pulmão na escala evolutiva são os moluscos. Para quem é terrestre, né? Porque para quem é aquático é branquial. Então, se eu pegar duas lesmas, ó, elas podem ter pulmão ou brânquias, depende de onde elas vivem. A lesma aquática, não sei se você, lá em Aracruz tem muito, a gente chama de aplísia. Alguém já chegou a ver uma lesma aquática? O nome comum dela é aplísia, bem bonita. Aí nos artrópodes, como a gente já falou lá, são traqueais, são traqueias, ó, com bolsas de armazenamento de ar. Olha na aranha, onde que fica? Os equinodermos, como eles são aquáticos, são branquiais, tá? Algumas exceções, a gente tem alguns polvos que conseguem fazer por difusão, mas é meio raro, tá? Geralmente é branquial para todo mundo. Esse processo de difusão é mais raro. Tanto é que quando você tira a estrela do mar da água, ela morre, né? Para ela não dá muito não para fazer isso. E aí tem o nosso caso,
que vai depender sempre do ambiente. Ou ela vai ser branquial para quem é da água, ou pulmonar. Tá? Aí, aqui eu tenho os tubarões, mostrando a questão branquial para eles. Temos nós, mostrando a questão pulmonar para a gente, do nosso pulmão. E aí, quando nós falamos do nosso sistema respiratório, né, do humano, nós temos aí envolvidos 7 estruturas, que é a que nós vamos falar na aula hoje, basicamente, para fixar o humano. As 7 estruturas humanas. Faringe, laringe, epiglote, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. Até aqui perguntas. Professor, como que é feito na traqueia, que eu não entendi direito? A traqueal são como se fossem canos. São como se fossem canos, canudinhos. Tá vendo? Aí esses canudinhos ligam o animal até o meio externo. Como se aqui fosse o meio externo, o ar. E aqui dentro, o ar vai passando, como se fossem canos, mangueiras. Ele consegue absorver, tá vendo? Esses vasozinhos aqui, que a gente chama de traquéolas. Ah, entendi. Aí ele vai absorvendo ar para esses sacos. Na verdade, o que muda a traqueal para a nossa é que ele não coloca esse saco, que seria o nosso pulmão, entre aspas, diretamente em contato com o ar. Não existe contato direto com o ar para ele. O ar vai passando por essas traqueias, ele vai tentando absorver por difusão o que ele conseguir. Professor? Pode falar, Professor, Anthony. qual que é a diferença da traqueal para filotraqueal? A traqueal é quando você tem um canudinho só, um cano só, uma traqueia. A filotraqueal é o que acontece nos aracnídeos, por exemplo, que você tem como se fosse um labirinto, várias traqueias, oxigênio circular. Eu acho que tinha desenho aqui, ó. Aqui. Tá vendo? Parece um labirintozinho que ela vai fazendo. Consegue ver? Isso é quando a gente chama de filotraqueal. Como se fosse fileiras, divisões. Porque filo vem de divisão, né? A palavra. A traqueia ela é dividida em várias partes. Basicamente, se vocês for, é por física, biofísica que a gente chama. Qual a diferença dela ter essas divisões, essas lamelas, ou dela ser uma traqueia única? Aumento de superfície de contato. Exatamente. Isso aí, Anthony. Aqui eu tenho um aumento da área de contato. Perfeito. Aumento da área de contato. E aí, se você for observar, coincidentemente, quem faz a traqueal são os artrópodes menores. Quem faz a filotraqueal são os artrópodes maiores, para poder aumentar o fluxo respiratório. Tá? Esse desenho aqui, ó, dá até para ver legal, porque você consegue ver, ó, tipo, parece um pente, né? As lamelas todinhas dela. Todos da forma traqueal tem um saco aéreo, né? Você falou? É, para poder armazenar. Perguntas? Pode perguntar, povo. Para o Enem é só importante saber a diferença, né, entre essas 4 aí. Sim, só que existe a cutânea, a traqueal, isso aí. A pulmonar e a branquial. Isso aí. As questões do Enem, quando cai de fisiologia, não é nenhuma área que o Enem gosta muito. Ela não cai cobrando a anatomia da coisa. Não sei se vocês perceberam, eu pulei a histologia e a anatomia. Por quê? Vou falar o que vocês precisam saber para o Enem de anatomia e fisiologia dentro da própria fisiologia, porque é o que o Enem vai cobrar.
Ele não vai te dar um desenho desse, igual esse aqui, ó, e tipo assim, sei lá, tirar esse nome e perguntar, que órgão é esse? A anatomia da coisa. Não vai cair. Então, eu prefiro trabalhar a questão da anatomia aqui mesmo na fisiologia, que a gente vai falando o que é mais importante vocês gravarem. Que até agora não tem nada de importante anatomicamente. Tá? E depois eu fecho, quando eu for falar de embriologia, eu volto um pouco na histologia, para falar dos tecidos que vão ser formados, que aí eu consigo fechar essa parte. Perguntas? Tranquilo. Beleza. Então, vamos falar do sistema respiratório humano, o nosso. Vamos falar dessas estruturinhas aí, ó. Vamos começar pelos alvéolos. Só lembrando, ó, volta aqui. Onde que está o alvéolo mesmo? São as pontas, aqui você não está vendo, ó. Eu tenho o pulmão com os brônquios, os alvéolos são as pontinhas aqui dentro, ó. Vou começar a falar da menor estrutura, de dentro para fora, dos alvéolos. Pontinhas que ficam dentro do pulmão. Vamos falar dos alvéolos. O que acontece no alvéolo? O alvéolo, da estrutura respiratória, ela é a menor e é a primeira a ser utilizada. Por quê? O alvéolo, são essas bolsas que fazem a entrada do oxigênio no sangue e a saída do gás carbônico para a respiração. Então, é no alvéolo que o pulmão entra em contato com as hemácias, com o sangue. O alvéolo é a parte do sistema respiratório que está em contato direto com o nosso sangue. Então, toda a parte circulatória, toda a parte de circular, de entrar em contato com o sangue, de troca, se dá pelos alvéolos. Então, vamos supor agora uma pessoa que está com anemia. A pessoa está com baixo ferro. Para que serve o ferro mesmo no sistema respiratório? Por que a pessoa anêmica ela tem que usar ferro? O que o ferro tem a ver com o sistema respiratório? Tá na composição da hemoglobina? Exato. A hemácia é a única célula que nós temos anucleada. Quando a gente fala bem assim, que todas as células eucariontes, elas têm núcleo. Toda célula eucarionte, ela tem núcleo, por isso que ela é eucarionte. Só que a hemácia é uma célula nossa eucarionte anucleada, tá? Ela tem parte da vida dela com núcleo e parte da vida dela sem núcleo. Quando a hemácia tem núcleo, a gente chama de grupamento F. Mas é assim, ó. Hemácia com ferro. H de hemácia com ferro. Ou seja, eu preciso do ferro dentro da hemácia para que ela seja nucleada. É esse ferro dentro da hemácia, do núcleo da hemácia, que vai atrair o oxigênio para dentro do sangue. O oxigênio só entra nas hemácias porque tem ferro dentro dele, porque ele quer formar o óxido ferroso. Ele quer formar o óxido ferroso. Então, se não tiver ferro, o oxigênio não sai dos alvéolos para dentro do sangue. E a pessoa vai ficar anêmica. A pessoa vai ficar anêmica. Ok? Algumas pessoas, quando elas fumam, por exemplo, fumam cigarro, a parte do pulmão ela vai ficando toda escura. E ela vai inibindo esse contato do alvéolo com o sangue. A troca respiratória ela fica mais lenta.
Tanto é que quem aí quer ser médico, o processo de necrose, o processo de... Quando você vai implantar um órgão, é muito mais comum você ter necrose, a pele começar a ficar preta, podre, em pessoas fumantes. A troca, a circulação é muito mais baixa. Então, se você implantar um dedinho, por exemplo, em alguém, se for um fumante, a chance disso ficar preto, da necrose, né, e apodrecer, é muito maior. Porque a troca respiratória ela é mais baixa. E aí, olha que coisa engraçada. Eu não sei quem está acompanhando a questão do Covid-19, tem um monte de pesquisa que está mostrando que quem fuma é mais imune ao Covid, é menos Covid. Estou mandando vocês fumarem não, tá? Por quê? A pessoa que fuma, como ela tem trocas respiratórias mais baixas, ela gera uma certa resistência ao Covid. Dá uma olhada nisso depois na internet. Ela também tem uma certa resistência ao Covid. Perguntas? Vale a pena comprar uma carteira de cigarro? Não, Tô Anthony. zoando. Não, Anthony, não vale. Mas vale a pena saber, né? Mesma coisa, vai que... Todo o nosso processo de entrada e saída de ar, tanto oxigênio ou gás carbônico, ele se dá por inspiração ou expiração. Isso a gente já sabemos. Inspiramos oxigênio e expiramos CO2. Tá? Só que esse fluxo, a pressão para fazer com que isso aconteça, ela tem que se dar pelo diafragma. O oxigênio, ele não entra diretamente dentro do pulmão. O oxigênio, ele não entra dentro do pulmão. A nossa respiração, ela é diafragmática. Tá? Ela é diafragmática. Quando o oxigênio entra, ele vem para baixo aqui, para o diafragma, que está localizado aqui embaixo. E quando ele sai, ele sobe. Claro. Se alguém de vocês aí já fez aula de música... Natália, eles tentaram te ensinar a respirar pelo diafragma? Você já viu Não, esse termo? nunca ouvi falar desse termo, não. Quem canta, eles tentam deixar o ar dentro do diafragma preso para você usar o ar do pulmão para você ter mais fôlego. Não tem tipo cantor de ópera, aquela coisa que você consegue falar sem respirar um tempão? É o que eles trabalham a técnica da respiração diafragmática. Você não soltar o ar todo do diafragma de uma vez só. É uma técnica isso, não é fácil fazer, mas dá certo. Deixa eu ver o chat aqui. A Natália tá rindo. Ninguém tinha ouvido falar dessa questão da respiração diafragmática, não? Já, mas comigo não. Mas já. Mas você já ouviu falar, mas eu não consigo também não, Anthony, respirar pelo diafragma. Já vi, já. Não é fácil, não. Quando uma pessoa, por exemplo, engasga, vocês já viram que vai por trás, dá aquela encoxada na pessoa e aperta? É o diafragma que você está apertando. Para botar a pressão toda de uma vez, né? Para ver se a pessoa expele aquilo que está engasgado. Então, a questão principal aí é o diafragma, tá? O ar passa por ele primeiro. E aí, o que vai acontecer? A partir do momento que a troca começa, o oxigênio e o gás carbônico, o teor do gás carbônico no sangue aumenta, elevando a acidez sanguínea. E diminui a quantidade de oxigênio no sangue. Ou é um ou outro que circula. Receptores detectam as mudanças e enviam um impulso para o centro respiratório do bulbo. Aqui, ó.
O centro respiratório do bulbo, esse pedaço, envia mensagens aos músculos intercostais e ao diafragma. A frequência respiratória aumenta, que a gente chama de hiperventilação, e o teor de gás carbônico no sangue diminui a acidez, aumentando a quantidade de oxigênio. Resumo. Se você parar, o Anthony para de respirar agora. Eu parei. Você vai ver que começa a doer, começa a queimar o corpo. É o bulbo cerebral, que entra para forçar com que você faça a expiração desse gás carbônico. Você precisa expirar, pôr ele para fora para diminuir a acidez, para parar de queimar. Por isso que uma pessoa que morre afogada, por exemplo, é uma morte com bastante dor, né? Porque ela não consegue fazer essa troca. Quando ela tenta respirar, só entra água. Só entra água. E o bulbo, óbvio, vai tentar fazer com que isso não ocorra, gerando dor, que é o primeiro sentimento que ele tem de defesa, em casos extremos. Todos nós respiramos, disso já sabemos. Ô, Anthony perguntou um negócio lá. Por isso que uma pessoa não consegue se matar prendendo a respiração. Ah, isso aí, Anthony. Isso aí. A pessoa que quer se suicidar, volta lá. A pessoa que quer se suicidar, ela poderia simplesmente parar de respirar. Boa, a gente não consegue. Porque lembra que o cérebro é o sistema simpático, né? Nós vamos falar disso, é involuntário pra caramba pra gente. Você não consegue ficar sem respirar. O cérebro mesmo faz involuntariamente você respirar. Não dá pra se matar assim, não. Qual seria a função da respiração? O nosso corpo precisa de oxigênio para queimar nutrientes e assim produzir energia. Isso aí a gente já falou, da questão da glicose. O sistema respiratório é responsável por absorver esse oxigênio, passa para a corrente sanguínea e ainda por cima recebe gás carbônico para expeli-lo. No ar que inspiramos, cerca de 21% de oxigênio e apenas 0,03 de gás carbônico. Aproximadamente 71% do ar é formado de que gás mesmo? Se só 21% é oxigênio, qual é o ar mais abundante da atmosfera? Nitrogênio. Nitrogênio. Muito bom. E nós usamos o nitrogênio para quê mesmo, se não é para respirar? Na alimentação. Quê? Pra nada. Para nada, nada. Fixação dele. Fixação. Mas ele é usado Ah, para não. fixação para quê? Ah, não. A gente não. Sim, gente, a gente usa o nitrogênio, ele entra na nossa composição para quê? Pra Na formar alimentação. aminoácido. Aminoácidos, isso aí. Ele forma aminoácidos pra gente. Isso aí. Mas a gente não é um negócio gás. Não, nós não conseguimos absorver ele direto, não. Isso aí. Ninguém respira nitrogênio. Não serve para nada. No ar que expiramos, que botamos para fora, há cerca de 14% de oxigênio e 5,6% de gás carbônico. Esse dado é interessante, porque eu lembro que caiu uma vez uma questão que falava assim, no processo de expiração, é liberado unicamente o gás carbônico. E o povo ficou na dúvida. Porque a gente tem essa mania de falar que inspira oxigênio e sai gás carbônico, né? Mas também sai gás oxigênio na expiração. Tem gente que trabalha como paramédico ou bombeiro que tem até que tomar cuidado com isso. Porque quando você vai fazer respiração boca a boca, tem gente que quer fazer respiração com o ar da expiração da pessoa. E não pode ser. O ar da expiração até tem oxigênio, mas é pouco. Não dá para salvar a vida de alguém. Você tem que pegar o oxigênio, né, boca puro e fazer o processo, não o da sua expiração.
Perguntas? Professor, você pode me explicar aquela questão lá do bulbo e essa coisa de a gente respirar no papel e tal, essas coisas num saco plástico, que sempre vem em filmes e tal. É saco de papel, na verdade. O plástico não dá certo, É, não, por causa da whatever. umidade. É Papel. papel. Mas aí você fala quando a pessoa está nervosa ou quando a pessoa quer se suicidar, porque são dois processos do saco de papel. Meu Deus, nunca vi o saco de papel. Não, é respirar no saco de papel, não é colocar a cabeça, não. É quando a pessoa tá Não é nervosa e porque tal. os alemães, eles quando queriam se suicidar, eles enchiam um saco de papel com descarga do carro, monóxido de carbono, e aí Ah, tô colocavam ligado. para se suicidar. Não é botar a cabeça no saco, não, era respirar aquele gás para se suicidar. Mas aí é outro, por isso que eu te perguntei, é outro processo. Mas não é O do isso não. saco de papel que a gente vê geralmente em filme é as pessoas que estão nervosas, muito ansiosas, que elas respiram dentro do saquinho de papel. Já viu? É isso aí que você viu, É Anthony? isso aí. Aham, é isso aí. Beleza. O que acontece se você respirar? Você está muito nervosa, muito agitada. O que acontece se você respirar dentro do saquinho de papel? O que vai acontecer? É só esse parágrafo. O que vai acontecer quando você expirar dentro do saquinho de papel? O que vai acontecer? Na sua expiração, tem oxigênio ainda? Tem. Tem oxigênio ainda, só que pouco. Se você expira dentro do saquinho de papel, a quantidade, quando você for inspirar novamente, a quantidade de oxigênio que você for pôr para dentro é baixa. Mas você não morre. Você não vai morrer. É uma quantidade baixa. Baixando a quantidade de oxigênio, o que acontece com o seu metabolismo? Baixa. O que acontece com a pressão sanguínea? Baixa. E o que acontece com a ansiedade da pessoa, o nervosismo, sei lá o quê? Baixa também. Por isso que a pessoa fica mais calma. Só que ela não pode querer dormir com aquilo no nariz. É um processo de 1 minuto que a pessoa fica 2 ali. Que aí você está baixando a quantidade de oxigênio, logo seu metabolismo baixa também. A pessoa fica mais calma. Sabe aonde o Anthony está ainda na aula? Cadê ele? Tô aqui. Sabe aonde também que aparece? Em avião. Quando o avião despressuriza, que ele cai de vez, eles aconselham você, se não tiver aquela máscara que cai, você respirar no saquinho de papel. Por quê? Quando se o avião despressurizou de vez e está caindo, você não consegue absorver oxigênio nenhum por causa do nitrogênio. Então é mais vantajoso você respirar no saquinho de papel para pegar o seu oxigênio que você está expirando. Entendeu mais ou menos a lógica? Uhum. É mais vantajoso se o avião está despressurizado completamente você respirar o seu oxigênio, pelo menos tem um pouco ainda. Então, ó, resumindo, quando eu pego o nosso sistema respiratório, os alvéolos estão aqui na ponta, tá? Estão aqui na pontinha, ó, os alvéolos. São esses alvéolos que entram em contato direto com o sangue para fazer a troca de oxigênio com gás carbônico. Quais são os componentes do sistema respiratório? Nós temos as narinas, que é o orifício do nariz. Aqui, o que é importante para a gente? Os cabelos, os pelos no nariz. Lembra que geneticamente, quem tem pelo grande é só o homem. Mulher não tem pelo grande no nariz. Ok? Condicionado, a hipertricose é condicionado ao cromossomo Y. Tá? E para que servem esses pelinhos? Barrar sujeira, como se fosse um filtro. A famosa meleca do nariz.
Depois a gente tem a cavidade nasal, que é o que fica atrás do nariz, que a gente não consegue ver direito. Ok? É a cavidade onde fica as narinas, lá é o segundo filtro. Lá tem um muco. Tem gente até que às vezes engasga, né? Espelha esse muco para fora. Para que eu tenho esse muco? Ele serve tanto para filtrar, quanto para umedecer e aquecer o ar. O ar fica mais úmido, mais quente e filtrado aqui atrás. E aí, a gente vai descendo lá naquela nossa figura para os órgãos. O que tem logo aqui atrás? Aqui, se eu pegar o nariz, a fossa nasal, aqui, ó, nós temos a faringe. A faringe é o local comum para o sistema digestório e respiratório. Às vezes, quando alguém come, por exemplo, um espinho, alguma coisa, é na faringe geralmente que essa coisa engasga. É ali que ela para. E aí tem pessoas que ficam asfixiadas. Vamos falar de filme de novo. Às vezes a pessoa engole uma moeda, engole, sei lá, alguma coisa e morre asfixiado. Aí tem que fazer a traqueoscopia, né? Cortar para poder passar teu ar, tentar passar. Porque se a faringe bloqueia, acabou. Tranquilo? Prof, Hum. como é que se faz o corte de emergência? Você tem que pegar 3 do queixo para baixo. Por que tem que ser 3 dedos? Porque a faringe ela é localizada logo aqui em cima, embaixo do pescoço. Então, se a pessoa está engasgada, ela engasgou. Tá aqui, ó, o que está engasgado. Ah, por que eu não posso cortar logo aqui e tirar? Primeiro que você vai estragar sua faringe, depois você não consegue comer mais. Segundo que tem um risco de você atingir a laringe, ou chamada de epiglotite, que é esse pomo de Adão que o homem tem aqui, ó. Qual é o problema de você atingir a laringe? É aqui que ficam as cordas vocais. Se você for fazer um corte e cortar, se você botar 2 dedos, a laringe fica no segundo dedo. Se você cortar as cordas vocais, a pessoa, óbvio, fica muda. Então, ó, eu tô com alguma coisa aqui no primeiro dedo entalada, só que se eu corto no primeiro dedo, para tirar o que está entalado, eu posso estragar o sistema digestivo da pessoa. Se eu acerto o segundo dedo da laringe, você pode atirar as cordas vocais. Então, convencionou-se cortar no terceiro dedo, porque aqui, ó, não tem, a gente não chama de saboneteira essa região do pescoço que vem aqui para a escápula, esse pedacinho. Se você botar a mão de vocês aqui, não tem nada. É só cartilagem. Aqui, ó, é só cartilagem. Então, é aqui que é feito. Se você for medir, dá 3 dedos, ó. Tá vendo? 3 dedos para baixo. É nessa região aqui, ó. Porque se você cortar, cortou, o ar continua passando, aí a pessoa não morre asfixiada. E depois, é só você, a cartilagem, ela regenera. Essa é a questão também. A cartilagem, ela regenera. A pele é cartilagem. Ninguém nem vê o corte depois. Fim de assunto. Então, toda vez, se vocês um dia, sei lá, né, a pessoa está numa floresta, enfim, mede 3 dedos, vem aqui, ó, em cima da saboneteira e dá um furo, um cortezinho na cartilagem. Aí o ar passa. Vocês já viram que bota até uma caneta? Sim. Alguém já viu? Já. Uhum. Vocês sabem que a caneta Bic, na verdade, é só porque a cartilagem ela fecha. Não precisa botar a caneta. Só as meninas, às vezes vocês dão um furo de brinquinho aqui na cartilagem, aí fica meia hora para pôr o brinquinho, fecha. Dependendo do metabolismo da pessoa, o tecido cartilaginoso é muito regenerativo. Então, se você corta, não sei falar exatamente o tempo, mas ele pode fechar rapidinho, entendeu? Aí bota a canetinha só para evitar isso.
Mas pode ser qualquer coisinha só para evitar que ele feche. Perguntas? Tranquilo? Eu já fui na fono para fazer, né, teste, é legal fazer, não sei se vocês já foram, para ver corda vocal, tem gente que tem calos, cistos na voz, essa coisa toda. Aí aqui está mostrando a epiglote como que ela é. Olha o canal, que lindo. E aqui o que eu disse para vocês sobre a traqueia, ó. Ela, na verdade, é um tecido cartilaginoso, tá? Que vai ligar o corpo até os pulmões. Então não tem problema você abrir ela. E claro que a traqueia, ela liga o sistema respiratório ao digestivo, aqui embaixo. Porque da traqueia, quando a gente for falar do digestivo, a traqueia liga ao estômago. Pelo que eu entendi, semana que vem as aulas já são presenciais. Então, aí isso vai ser presencial. Aí já liga ao estômago, ao esôfago, né, os órgãos do sistema digestivo também. Esse cano que passa aqui, que a gente corta. Quando a traqueia desce, ela se divide em duas. E essa divisão a gente chama de brônquios, a parte aqui de baixo, ó, as duas divisões. Os brônquios têm a mesma função da traqueia. Tá? Umedece, tem um muco formadinho de anel, e na verdade a gente só chama de brônquio porque ela se dividiu. E aí vai ligar cada divisão dessa ao pulmão. E aí, o que efetivamente vai ligar a traqueia dividida? Porque lembra que brônquio é só a traqueia dividida. No pulmão, são estruturas que a gente chama de bronquíolos. Então, ó, isso aqui é uma traqueia. Isso aqui são brônquios. A traqueia é dividida. O que vai ligar o brônquio ao pulmão são isso aqui que a gente chama de bronquíolos. Ou seja, as divisões do brônquio. E aí os alvéolos, a gente já falou, tá? Que eles vão fazer a troca lá dentro do pulmão. E aí se eu der um risco, por exemplo, aqui, ó, para vocês, precisa, e como eu falei anatomicamente, preciso só que vocês tenham alguns nomes. Tá? Por exemplo, se eu pego esse sistema, onde é traqueia, onde é brônquio e bronquíolos? O que seria a traqueia aqui? 3. Traqueia? Fala, Anthony. 3. 3. Meu áudio estava desativado. Ou não sei. Esse desenho tá meio doido, não se preocupa não, porque é o 4 também, enfim, só para esses nomes. O que seriam os brônquios? 5 e 6. 5 e 6. Isso aí. E o que seriam os bronquíolos? 7 e 11. 10, o 11, o 7. O 12 seria os alvéolos. Faringe, laringe. Tá vendo? Anatomicamente não é uma coisa que você precisa se matar. Não é uma coisa que você precisa se matar. Aí, de novo, ele mostrando o alvéolo, pra gente já tá. Isso aqui também a gente já falou lá no início. Quando a gente fala nas doenças do sistema respiratório, são coisas bem comuns, que é a questão de câncer no pulmão, sinusite, asma.
Coisas bem batidas pra gente também, que não é muito importante. E aí tem um pulmão, pra gente terminar, de uma pessoa, claro que extremamente fumante, e para vocês terem uma noção geral do tamanho do órgão. Se você for pegar o sistema respiratório, ele é bem grande. Ele é bem grande. Só para fechar, alguém sabe o nome dessa pele preta em volta do pulmão? Não. Não. Começa com P. O pulmão é revestido por uma película extremamente resistente. Pleura? Pleura? Boa, Anthony. Pleura. Pleura. É a pele que reveste o pulmão. É tão resistente para aguentar essa pressão de inchar, esvaziar, inchar, esvaziar, inchar, esvaziar. Muito bom. Meninos, o que eu queria falar do respiratório seria isso, ok? Semana que vem a gente tem aula presencial e eu acho que eu já começo no digestivo. Beleza? Vejo vocês semana que vem. Tchau, tchau. Abraço.